Oi, amores. Como tá sendo com o Venvance? Eu comecei o Venvance faz um mês. Abri um potinho novo hoje. Venvance não. Eu tô tomando o genérico do Venvance, que é a lisdexanfetamina de 30 miligramas. No genérico vem 30 comprimidos. No Venvance e no Juneve vem 28 comprimidos. Falando então primeiro sobre os colaterais. Se eu não me engano, os colaterais que eu mencionei no primeiro vídeo, se vocês não viram ainda, dá uma olhada nele, foram taquicardia. Eu tive a impressão assim de que o meu coração ia sair de dentro de mim, correndo. Parecia que eu tinha, sabe, umas 10 uma atrás da outra. Já usei drogas no passado, então eu sei do que eu tô falando. Parecia que meu cérebro também ia sair correndo, muita agitação dentro de mim. Tive piora bastante nas estereotipias, no lance de ficar balançando as pernas na sentada. Tive boca muito seca, olho muito seco. No primeiro momento, eu tive um aumentinho de acne, já baixou de novo. Acho que foi isso. Qualquer coisa, vocês dão uma olhada nesse vídeo depois. Sobre a taquicardia, passou completamente. A agitação mental vinda do Venvance, essa aceleração assim, que parece que tu precisa sair correndo, baixou também, completamente. Eu continuo balançando muito a perna, mais do que antes, talvez menos do que logo que eu iniciei o Venvance. Bruxismo, obrigada por me lembrar, Andréa. No início, gente, sério, isso aqui, assim, muita dor o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu já tenho bruxismo. Eu já pressiono o maxilar, a mandíbula até acordada. Com o Venvance, o genérico, o tempo todo doendo, o tempo todo doendo. Agora tá tensionado aqui, tá doendo. Só que tá 40% do que tava antes, logo no começo que eu comecei a tomar. Essa parte, eu dei uma pesquisada, assim, nos Reddit da vida, a galera TDAH, eu vi o pessoal falando que continua a parte da mandíbula. Eu espero que não continue. Olho seco e boca seca, eu já tenho olho seco e boca seca há muito, gente. Por quê? Porque eu fiz aquela cirurgia do suor, a simpatectomia, e um dos colaterais que eu tive foi muita boca seca, muito olho seco, mãos e pés muito secos. Já baixou bastante. Se eu tomo muito líquido, chega no final do dia, tá relativamente ok, assim como estava antes, por causa da cirurgia. Mas tem dias que se eu não tomo muita água, é muito ruim. Eu tenho que usar colírio umas 4, 5 vezes por dia. Deixa eu até mostrar o colírio que eu uso, que pra mim é o único que funciona. Mas falem com seus oftalmos, né? Eu uso esse da Optive. E aí, colaterais diminuíram bastante. Alguns foram completamente eliminados a partir de um mês de tratamento. Taquicardia, enfim, os outros que eu falei. O bruxismo continua durante o dia, de pressionar durante o dia. Não é o ranger, né? Eu pressiono aqui muito durante o dia. E eu não me dou conta que eu tô pressionando. Isso continua, mas também agora tá 40% da piora que o Venvance me deu. Sobre o tratamento, então, o que aconteceu com o meu TDAH com o Venvance? Primeiro, segundo dia que eu tomei, eu senti que eu consegui encaixar mais coisas no meu dia. Não foi uma coisa mágica, tipo, uau, nossa, estou curada. Continuo com disfunção executiva, continuo sendo TDAH. Mas consegui encaixar mais coisas durante o dia. E assim, eu nunca senti o que falam, que o Venvance faz com que a cabeça fique vazia. Pra mim, a minha cabeça não tá vazia, nunca foi vazia. Só que assim, além da cabeça hiperativa que fica pensando uma coisa atrás da outra, que parece que tem 50 pessoas na minha cabeça falando ao mesmo tempo, coisas diferentes, eu tenho a colalia interna. Eu, particularmente, além de ficar falando sílabas uma vez atrás da outra, tipo papapá, lá, nanananá, eu fico falando palavras, tipo assim, palavras, dentro da minha cabeça, a última palavra de uma frase nesse sentido, sabe? Isso é ecolalia. Só que a minha é interna. E isso não mudou. Então, assim, não mudou como são meus pensamentos dentro da minha cabeça. Eu só sinto, assim, que eu tô com os pensamentos um pouco mais organizados, sabe? Qual a diferença de ecolalia e ter uma música na cabeça? É que, assim, ter uma música na cabeça que ela fica se repetindo é uma coisa, é uma hiperatividade mental mais relacionada ao TDAH, por exemplo, e outras coisas. Ecolalia é uma repetição de autorregulação
ou pra gente entender o que está sendo falado, tem vários motivos para ecolalia. Repete sílabas, repete últimas palavras de uma frase que foram faladas para ti, repete uma frase inteira que uma pessoa falou, e é uma coisa assim constante o tempo inteiro, pelo menos para mim. Não é ruminar pensamento, Antônio. Deixa eu pegar uma definição melhor aqui para explicar, porque eu não vou conseguir explicar agora. A ecolalia é um distúrbio do desenvolvimento de fala bastante comum em pessoas autistas. Sua característica principal é a repetição de palavras ou frases ditas na TV ou por outras pessoas, mesmo que isso não faça sentido para o que deseja comunicar. Que nem tem aqui um exemplo, vamos ao cinema hoje à tarde? Aí o autista, cinema, 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 sabe? É diferente. Tá acontecendo uma coisa agora. Eu acho que não tô sentindo o mesmo efeito que eu tava no começo do tratamento. Eu tô com dificuldade de produzir nos últimos dias, mas eu ainda não quero alterar a dose, por quê? Eu sempre fico mal no final do ano, perto de aniversários, dos meus aniversários, porque sempre bate uma bad pra mim do tempo passando e a minha vida financeira continuar horrível, eu continuar com a dependência financeira quase completa da minha família e estar na beira dos 40 anos agora. Eu tô com 39 e eu faço 40 em agosto de 2025, o que tá sendo pior ainda. Então, são muitas questões dentro da minha cabeça nesse momento, o que me faz não querer avaliar se o Venvance genérico perdeu o efeito, se eu preciso trocar a dose, porque não é o momento para mim para isso. Porque essa questão dessa piora no meu quadro depressivo nesse momento, ou de ansiedade, obviamente vai atrapalhar minha produção também. E como o meu psiquiatra, da última vez que eu fui nele, confundiu a dose do meu antidepressivo, ele me deu uma receita com a dose pela metade. Então eu tô tomando metade da dose do meu antidepressivo, e como é do SUS, eu não posso simplesmente ir lá e pedir receita a hora que eu quiser. Não é tão simples assim, e eu também não tenho capacidade. E aí várias coisas estão alteradas em mim emocionalmente, nos meus transtornos, então eu não posso avaliar se o Venvance genérico realmente perdeu efeito para mim, ou se é por causa da minha saúde mental no momento. De qualquer forma, o que acontece? Eu tô pensando em testar o Venvance ou o Juneve, que são os originais, né? O Venvance é o primeiro, o Juneve é o medicamento irmão do Venvance, do mesmo laboratório, Takeda. E eu tô pensando em testar ele de mesma dose. Eu não quero aumentar, como eu falei, porque eu preciso ver se é por causa da minha saúde mental ou não. E eu achava que o Venvance ia sair mais caro do que o genérico. Mas, se liga no meu cálculo. Eu paguei, tá? No genérico de 30 miligramas, R$269, com desconto. Daí eu fiz um cálculo de quanto que custaria se eu fracionasse na manipulação o Juneve ou o Venvance de 70 miligramas, ficando com comprimidos de 35 miligramas. O Juneve de 70 miligramas estava por R$401 quando eu fui na farmácia dessa última vez. O Venvance de 70 miligramas estava entre 470 e 495. Tem essa diferença, né? O Juneve e o Venvance, eles são de 28 comprimidos, e o genérico é de 30. Se eu fracionar os 28 comprimidos de 70 miligramas, eu fico com 56 comprimidos de 35 miligramas. E aí eu fiz um cálculo para ver quanto que custaria por comprimido. Cada comprimido do genérico tá saindo R$8,96. Cada comprimido do Juneve tá saindo R$7,16. E do Venvance, R$8,83. Então, até o Venvance, por comprimido, tá saindo mais barato que o genérico. Pelo menos na farmácia que eu comprei. Isso se eu fracionar, né? O que é bizarro. É bizarro que o genérico esteja saindo mais caro. Nath calcula tudo. Calculei pra vocês, gente, porque eu só tava fazendo uma coisa prática na minha cabeça, tipo, porque se eu pago R$269 por mês, 30 comprimidos do Venvance genérico, obviamente sairia mais barato eu usar o Juneve, porque sairia R$200 por mês, 28 comprimidos. Calculou o custo de manipulação para os dois? Ainda não, Antônio. E preciso, inclusive, saber se alguém puder me dar uma ideia de quanto que vocês pagam, se vocês fracionam. Eu agradeço muito. Aqui geralmente custa R$50 para fracionar na farmácia de manipulação. Beleza, obrigada, Adriel. Eu vou até anotar aqui que eu preciso dar uma ligada para manipulação essa semana para ver preço.
E aí é isso, gente. Deixa eu ver umas perguntas aqui de vocês, que tem bastante pergunta. Já testou o Stavigilinat? Vale a pena pesquisar, testar o uso off-label dele, R$ 140. O original pode se transformar em uma máquina de produtividade. Stavigili. Que isso? Neurotrópico? Neurotrópico é pseudociência, gente. Óleos essenciais pra acalmar. Não, daí vocês estão brincando comigo. Já fiz isso há muitos anos atrás. Hoje em dia eu só uso meus óleos essenciais pra fazer desodorante. Pra dar um cheirinho. Nath, você passou pela Ritaline Concerta também ou foi direto pro Venvance? Luísa, passei pela Ritaline e pelo Concerta. A Ritaline, ela me dá muitos picos. E o Concerta, eu não senti quase nada. A Ritalina, o que acontece? Além do pico, eu também tenho dificuldade de tomar remédio que eu preciso tomar várias vezes por dia. E a Ritalina eu precisaria tomar pelo menos umas 3 vezes por dia para eu produzir, ou até mais. E isso não funciona para mim. É muito difícil. A última vez que comprei aqui também fiz as contas. 1,30 euros por comprimido. Boa, Luísa. Recebendo em euros tá perfeito, né? Tomou homeopatia? Não, Diego. Não tem comprovação científica. Jesus, 7, 8 reais. Sim, por comprimido. 7, 8 reais por dia. Eu tenho que tomar olanzapina, 10 miligramas, simplesmente me engorda horrores, mas é o que o médico receita pro meu tratamento. Daniel, é aquela coisa, né? Algumas coisas a gente consegue contornar dos efeitos colaterais dos remédios, mas saúde mental muitas vezes não é algo que a gente consegue contornar, né? Sem a medicação. Seu sono atrapalhou usando Venvance? Não, Antônio, não mudou nada no meu sono. Ah, minto! Nos primeiros dias, eu tive um sono um pouco mais leve, de acordar de noite, sabe? Eu não lembro se eu acordei nas últimas vezes, mas a princípio, agora tá tudo regulado. Qualquer coisa eu retorno com vocês e falo alguma coisa. Balançando a perna, mesma mania que eu. Sim, ainda mais com o Venvance agora, aumentou bastante. Esses dias eu tava pesquisando, né, sobre o Adam Lanza. Se vocês não viram o vídeo, vejam, tá com visualização baixíssima, gente. Se puderem ver pra me ajudar, se não viram ainda, agradeço. Sobre o Adam Lanza, que ele, enfim, né, assassinato em massa, modéstia à parte, tá bem legal o vídeo. E eu falo sobre, ele era autista, então é bastante interessante por esse ponto também. Eu discuto sobre transtornos causarem alguma coisa nesse sentido ou não. Meus amores, eu acho que eu vou indo nessa. Se cuidem. Vamos ficar todo mundo comportado, senão o Papai Noel não vem. Muito obrigada a quem estava até aqui. Obrigada a quem não ficou até aqui também, mas esteve por aqui ou não estava no início, chegou depois. Vocês são maravilhosos, sério. Vocês são uma companhia excelente. De verdade. Um beijo, gente.